Você já parou para pensar em como o oráculo de Omaha, Warren Buffett, consegue perceber um grande tombo no mercado antes de praticamente todo mundo? Os alertas do Buffett já anteciparam algumas das maiores quedas do mercado da história. E o mais interessante, esse método de previsão não é nada mirabolante. Não envolve algoritmos complexos nem informações secretas. É, na verdade, um indicador super simples que qualquer pessoa pode acompanhar. Neste vídeo, eu vou te revelar exatamente qual é esse indicador de mercado que Warren Buffett usa para identificar quando as ações estão infladas e podem despencar. Vou detalhar como ele acertou na mosca antes de crises históricas, como a bolha das empresas de tecnologia no início dos anos 2000 e o colapso financeiro de 2008. E lá no final, vou mostrar o que esse indicador está sinalizando sobre o mercado atual e como o Lucas pode proteger os US$100 mil que ele tem investidos de uma grande queda que pode estar por vir. Por que a maioria tenta prever o mercado e se dá mal? A realidade é que crises de mercado são inevitáveis, mas para a maioria quase impossíveis de prever com exatidão. Muitos tentam, mas poucos conseguem. Até gestores profissionais, com diplomas de alto nível e modelos matemáticos sofisticados, vivem errando o ponto de entrada e saída. É aqui que o jeito Buffett se destaca. Ele não tenta adivinhar o dia ou a semana certa para comprar ou vender. Ele prefere usar um indicador básico de avaliação para entender quando o mercado está exageradamente otimista, e aí age com cautela. Quer um exemplo prático? Na virada dos anos 2000, quando estourou a bolha.com, o índice S&P 500 despencou quase 50%. Enquanto isso, as ações da Berkshire Hathaway subiram mais de 26%. No fim das contas, foi uma diferença de mais de 35% de retorno a favor do Buffett. E qual foi o segredo? Ele entendeu que o mercado estava fora da realidade e se posicionou de forma conservadora. O que é o indicador Buffett? A solução de Buffett para não cair na armadilha de tentar acertar o timing perfeito é ter clareza sobre quanto o mercado vale em relação à economia real. É aí que entra o famoso indicador Buffett, que basicamente é a soma de toda a capitalização das empresas de capital aberto dividida pelo PIB do país. Esse número mostra se o mercado está caro ou barato em relação ao que a economia de fato produz. O próprio Buffett já disse que esse é provavelmente o melhor termômetro para saber como as avaliações estão em determinado momento. Como funciona? Simples. Se o valor total das empresas for muito maior que o PIB, isso indica que as ações podem estar caras demais. Se estiver abaixo, pode ser sinal de pechincha no mercado. A força desse indicador está no histórico. Pouco antes da bolha.com, ele bateu 148%, um recorde na época. Antes da crise de 2008, ficou em torno de 137%. E em ambos os momentos, Buffett já estava segurando uma montanha de dinheiro em caixa, justamente porque o indicador mostrava que as ações estavam infladas. Como o Buffett usa isso na prática? A estratégia dele não é só olhar o indicador e pronto. Ele coloca um plano de ação em prática. 1. Aumenta o caixa. Quando o indicador mostra que o mercado está esticado, Buffett acumula dinheiro. De 2019 a 2021, o caixa da Berkshire ultrapassou US$100 bilhões, porque ele não encontrava ações baratas o bastante para comprar. 2. Fica ultra seletivo. Ele não sai vendendo tudo, mas passa a escolher a dedo. Só investe em empresas sólidas, com balanços robustos, geração de caixa estável e vantagens competitivas duradouras, o que ele chama de moats. 3. Se prepara para aproveitar oportunidades. Todo esse caixa não fica parado à toa. Quando vem o baque e todos vendem desesperados, Buffett vai às compras. Na crise de 2008, por exemplo, enquanto o mercado despencava, ele investiu US$5 bilhões no Goldman Sachs, uma jogada que rendeu lucros gigantescos depois. E o que o Lucas pode fazer com isso? Vamos imaginar o Lucas com seu portfólio de US$100 mil. Se ele notar que o indicador Buffett atingiu níveis críticos, pode reservar de 30% a 40% em caixa. O que ficar investido, ele concentra em empresas fortes, resilientes e que vendem produtos ou serviços essenciais.
e já monta uma lista de ações de qualidade para comprar na liquidação, quando o mercado despencar. Funciona mesmo? Olhe para a história. O histórico comprova que essa abordagem é sólida. Nos anos 90, por exemplo, Buffett evitou grande parte das empresas de tecnologia, ficando fora da onda da moda. No curto prazo, parecia burrice. Em 1999, as ações da Berkshire caíram quase 20%, enquanto o S&P 500 subiu mais de 20%. Muitos o chamaram de ultrapassado, dizendo que ele não entendia nada de internet. Mas quando a bolha estourou, adivinha? A Berkshire teve desempenho muito superior, enquanto o resto do mercado afundava. O mesmo aconteceu em 2008. O S&P 500 caiu 37%. A Berkshire também caiu, mas apenas 31%. O diferencial: Buffett tinha caixa para fazer grandes negócios quando ninguém mais tinha liquidez. Como está o indicador hoje? E hoje, como está o tal indicador? No início de 2023, a proporção entre o valor total do mercado e o PIB americano ficou entre 150% e 170%. E, historicamente, a média gira em torno de 80%. Ou seja, bem acima dos níveis que indicam um mercado saudável. Em termos práticos, sinal de alerta. E a posição de caixa da Berkshire fala muito. Mais de 147 bilhões de dólares parados. Em um ambiente de inflação alta, isso mostra que Buffett enxerga riscos significativos. Para o Lucas, isso significa o seguinte: se vier uma correção de 30% a 50% nesses níveis, o portfólio de 100 mil dólares pode virar 50 mil dólares ou 70 mil dólares. Mas se ele se antecipar, levantar caixa e for cauteloso, pode evitar as piores perdas e ainda estar preparado para comprar bons ativos por preços de banana. Impacto de longo prazo. Vale a pena? Veja a diferença de seguir ou não essa estratégia. Cenário 1. Ignora tudo e segue 100% investido. Após uma queda de 40% e recuperação média, em 5 anos, o portfólio volta para 113 mil dólares. Em 10 anos, cerca de 169 mil dólares. Cenário 2. Usa o indicador Buffett. Guarda 40% em caixa antes da queda. O portfólio fica 60 mil dólares em ações, mais 40 mil dólares em caixa. As ações caem para 36 mil dólares, mas o Lucas usa o caixa para comprar barato. Em 5 anos, sobe para 131 mil dólares, 27% a mais. Em 10 anos, 215 mil dólares, 27% a mais. Em 20 anos, 579 mil dólares, 27% a mais. Em 30 anos, 1,55 milhão de dólares, 27% a mais. Ou seja, só de acertar essa abordagem uma única vez na vida, Lucas poderia potencialmente aumentar seus rendimentos de forma considerável. Colocando em prática. Se você quer aplicar isso no seu dia a dia: 1. Acompanhe o indicador regularmente. Existem sites como currentmarketvaluation.com e Guru Focus, que atualizam a razão mercado por PIB com frequência. 2. Crie seus próprios limites de ação. Historicamente, abaixo de 80%, pode ser hora de comprar mais ações. Entre 80% e 115%, manter a alocação normal. Entre 115% e 140%, começar a guardar caixa. Acima de 140%, muito seletivo, posição alta em caixa. 3. Nada de vender tudo de uma vez. Buffett faz tudo de forma gradual. Ele não sai do mercado em pânico. 4. Tenha sua lista de compras preparada. Escolha empresas de qualidade e defina os preços que gostaria de pagar. Assim, quando o mercado cair, você já sabe o que comprar. 5. Use outros indicadores também. Combine o indicador Buffett com outros, como o PE de Shiller ou Dividend Yield, para confirmar sinais. Fechando com a lição principal. O grande recado é:
O indicador Buffett dá aos investidores comuns uma visão mais clara de quando o mercado está caro demais ou barato demais. Ele não é uma bola de cristal, mas já ajudou o Buffett a atravessar diversas crises com resultados muito melhores que a média. Lembre-se do conselho clássico dele: tenha medo quando os outros estão gananciosos e ganância quando os outros estão com medo. Se você gostou dessa análise, compartilhe com um amigo ou familiar que esteja preocupado com o mercado atual. Informação é poder, principalmente em momentos de incerteza. E aí, na sua opinião, estamos mesmo à beira de uma correção ou desta vez a história será diferente? Conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo!